Saudações, internautas! Hoje nós estamos estreando a coluna Papo com Hélio Doyle, onde nós vamos falar sobre conjuntura política do Distrito Federal e a nível federal também. E hoje, essa conversa, eu vou começar com um pontapé aqui falando sobre o último artigo que você é, colocou no seu blog, que ao frustrar o desejo de renovação, grandes partidos se afastam ainda mais dos eleitores, né? Eu li todo o artigo e eu vejo, quando você cita, né, você fala assim, nas oligarquias partidárias, né? Isso, para mim, é muita tristeza, porque a gente está vivendo num momento que precisamos de renovação, mas precisamos de verdadeiras renovações. Não são só nomes que surgem com forças políticas ou então que já venham viciados com velhas práticas. Afinal de contas, não é um concurso público, não é um emprego, né? Você ser um parlamentar, você se propor a ter esse cargo representativo dentro da democracia, significa você representar o povo, e todo o povo. E aí, quando a gente percebe que, nesse momento, onde é para surgir novas lideranças e, acima de tudo, novas práticas, a gente percebe que os partidos eles botam um pé no freio. Os partidos hoje, eles são um empecilho. Os partidos, quando a gente fala, generalizando, é claro que é partidos e partidos, mas a maioria dos partidos, especialmente os grandes partidos, eles hoje são um empecilho à renovação. Eles brecam a renovação, eles impedem a renovação. Eles já começaram a impedir lá atrás, quando aprovaram algumas medidas da chamada reforma política, que não é reforma política, são algumas medidas pontuais, para favorecer os que já têm mandato. Né? Depois fizeram aquela coisa da janela, aquela compra de deputados para melhorar o fundo partidário, melhorar o tempo de televisão. Então compraram deputados prometendo dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, para eles fazerem suas campanhas. Ou seja, e depois as oligarquias partidárias, acho que o termo está correto, elas mandam no partido. Tem partido que tem dono. Não adianta você tomar uma decisão democrática se o dono não concordar. Então é melhor logo você ir lá consultar o dono, se pode, se não pode. E esses partidos, vários desses partidos são negócios, são como se fossem empresas, né? Eles vivem para gerar negócio. É o que a gente chama de legenda de aluguel. Legenda de aluguel também, mas mesmo legendas que não são teoricamente de aluguel, grandes partidos como o MDB, por exemplo, o negócio ali é fazer negócio, é vender espaço, vender candidatura, vender espaço de televisão, barganhar barganhar tempo de televisão. E você vê uma situação interessante. Os partidos que não estão lançando candidato a presidente, eles vão ter mais dinheiro do fundo partidário para jogar nas eleições parlamentares e nas eleições para governador. Então eles vão carregar mais nesse sentido. Agora, para quem que vai esse dinheiro? São as direções partidárias que dizem quais são os candidatos. Não há um processo democrático nos partidos. Entendi. Eu estava conversando com algumas pessoas, é lógico que dentro de cada partido tem a sua organização, mas em tese existem as plenárias onde vão lançando as candidaturas. Em tese, exatamente. E tem pessoas, né, eu estava conversando com um militante de um determinado partido, ele falou assim, eu sou histórico, eu tenho que ir, se não for, vou me desfiliar do partido, enfim. Aí eu estava perguntando, não existe um limite, por exemplo, para um partido lançar quantidade de deputados distritais, por exemplo? Sim, é 48 no caso, porque é o dobro das cadeiras em disputa. Entendi. Então cada partido ou coligação pode lançar até 48 nomes, 48 candidatos. Entendi. No caso da Câmara dos Deputados, seriam 16 candidatos. Entendi. Entendeu? É o dobro do número de cadeiras. Mas como é que é esse processo? Quer dizer, eu estou generalizando, mas a maioria dos partidos não tem um processo democrático para dizer quem vai ser deputado, quem vai ter mais apoio dentro do partido. Não é isso. Por isso que aqui no Brasil, quando se fala em voto em lista, que é um processo que é democrático, valoriza os partidos, e os partidos estão precisando muito de serem valorizados, de serem encarados com mais seriedade, mas não do jeito que eles estão hoje, e o voto em lista
ele permite que a campanha seja mais barata. Porque é como é na Alemanha, por exemplo. Sendo na Alemanha em época de eleições, eu já tive a oportunidade de cobrir, como jornalista, 2 eleições na Alemanha. Você não vê propaganda de pessoas, você vê a propaganda dos partidos. Você votando naquele partido, você está votando naquela lista de candidatos que aquele partido indicou. Agora, se você faz isso aqui no Brasil, o que vai acontecer? O dono do partido vai dizer fulano, 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 fulano. Entendi. E vai vender o primeiro lugar da lista. Entendi. Como ele sabe que talvez só seja eleito o primeiro, o segundo, ele vai vender esse lugar, ele vai oferir algum... Isso é a realidade partidária hoje. Por isso que eu tenho percebido muitas pessoas que já tinham até anunciado, até feito artigos aqui no jornal Repórter Brasil Central, né, como pré-candidato por determinado partido. De repente eu me surpreendo ele lançando candidatura em outro partido, porque eles vão migrando, porque tem isso, né? Entra no partido, ele percebe que não está... que ele não está bem favorecido, pode ter alguém que se virou com ele não vai ter o recurso necessário para a campanha dele. E como os partidos aqui não têm, salvo pouquíssimas exceções, nenhuma consistência ideológica, você muda de partido como você muda de camisa todo dia. Quer dizer, eu nem condeno quem faz isso, porque essa é a realidade brasileira. Quer dizer, você vai procurar o lugar que te melhor. Agora, eu acho inclusive o seguinte, a própria obrigação de você estar afiliado a um partido para ser candidato, Joaquim Barbosa levantou isso. Quando ele desistiu da candidatura, ele falou isso. Por que você tem que estar afiliado a um partido para ser candidato? Em 90% dos países do mundo, há eleições sem necessidade de você estar afiliado ao partido. Que são as candidaturas avulsas. Avulsas, cívicas, independentes, tem um nome que tenha. Você cumprindo determinado requisito, geralmente é o apoio de uma parcela do eleitorado ou de determinadas entidades, depende do país, você pode ser candidato. Entendi. Sem ser de partido. Aqui, além de você ter que filiar um partido, você tem que filiar 6 meses antes. Depois que você filiou, se o partido quiser... Não, você filiou, mas não vai ser mais candidato, não. Você não tem mais o que fazer. Então, se a Constituição assegura a todos os cidadãos o direito de eleger e ser eleito, o partido não pode impedir alguém de ser candidato. É verdade. Esse debate ele é importante. Eu tive conversando com algumas pessoas da rede, né? E a rede tinha proposto, o partido, né? Rede de Sustentabilidade, proposto esse espaço para candidaturas cívicas. Porque, o Hélio, você tem participado de movimentos de renovação na cidade, né? E assim, no campo do jornalismo, no campo da militância cidadã, política, inclusive na construção, né? No pensar de novos manifestos. Como é que estão esses movimentos assim, de renovação? Você acha que a gente vai conseguir, assim, eu me incluindo, né, nessa tentativa de fazer uma renovação, a gente vai conseguir ter um desdobramento? Assim? Olha, eu acho que esses movimentos eles continuam bastante ativos, agora com as limitações naturais do tempo que vivemos. As pessoas estão muito descrentes, as pessoas estão muito desesperançadas e, ao mesmo tempo, muito ocupadas em sobreviver, né? O que não lhes dá tempo de se engajar ativamente nesses movimentos e tal. Agora, eles estão avançando. O que eu vejo é que não deve haver uma expectativa de que as eleições de 2018, que eu considero importantíssimas, mas que elas vão fazer uma mudança radical, nem no país, nem no Brasil, nem nenhum. Por quê? Porque o esquema está montado para não haver renovação. O esquema está montado. Agora, tem os persistentes, os insistentes, que estão brigando contra esse sistema e algum espaço vai ser conquistado, né? Eu acho que haverá uma renovação e esses movimentos têm sido fundamentais nisso. Integrantes desses movimentos se filiaram em diferentes partidos, de acordo com suas ideias, interesses, ideologias, e são candidatos agora, né? Eu espero que sejam vitoriosos, né? E eu acho que isso vai fazendo uma mudança progressiva. O pessoal fala, não vamos, Câmara Legislativa é muito ruim, são 24 deputados, e nós não vamos conseguir ter maioria. Não, eu acho que não vamos. Nós que eu falo somos que querem a renovação, a mudança de métodos. Acabar com os privilégios. Não vamos ter maioria, mas se tiver uma boa bancada, já faz a diferença. Já incomoda. Já constrange, já incomoda, já ganha um respaldo de opinião pública para apresentar determinadas medidas. Você lembra quando o Regufe estava sozinho praticamente na Câmara Distrital, quanta coisa que avançou a partir de lá, porque ele era persistente, começou a ganhar apoios de outros
de outros parlamentares. Então, assim, eu acho que é preciso brigar, não é para você, eles montaram um esquema aí que impede tudo, eu vou ficar quieto. Não, vamos brigar para ver o que a gente consegue mudar. Não, ia marcar essas bandeiras, é igual você estava citando, né, pessoas desse movimento de renovação, que estão filiados conforme o que acreditam em vários partidos, né, mas que na verdade buscam assim, uma coerência na sua bandeira e que tem noção que muitas vezes você lança uma candidatura sem condições pelo cenário, né? O candidato tem consciência disso, eu não tenho consciência eu tenho consciência de que eu não vou conseguir ser eleito, mas eu vou estar defendendo minhas ideias, vou ter um espaço, né? E vai estar construindo também uma trajetória. Isso é importante, e se ele tiver a ideia de continuar na trajetória, é um capital, vamos dizer assim, acumulado, um capital de votos que vai se acumulando. Você não necessariamente ganha na primeira eleição, você tem que disputar uma, duas, às vezes 3 eleições, e a gente tem diversos casos, tanto de mandatos parlamentares quanto de governantes, que disputaram várias vezes até vencer, né? É verdade. A nível federal, eu vejo, ouvi na grande mídia essa semana, saiu mais uma pesquisa, agora não me lembro a fonte, mas falando sobre a intenção de voto presidencial, né? Que tem o induzido, o espontâneo, né? O espontâneo quando você abre quem você votaria para presidente, e o induzido no sentido que fala uma série de candidatos. O Lula, né, continua na frente das pesquisas, né? Nós sabemos que existe uma condição aí, que provavelmente ele não deve ser, né, candidato, mas na ausência do Lula, o Bolsonaro está ali na frente, a Marina encostada e outros candidatos ali. E eu não sei se foi uma análise crítica sua ou foi de outro cientista político, onde ele falava o seguinte, que o cenário parece muito parecido com o de 89, 90 ali, quando tinham muitas candidaturas, o voto parecia pulverizado, né? Naquele momento, eu vi um comentarista falando isso também, não sei se é certo dizer isso, mas é assim, curioso, que o Lula ali, naquele momento, chegar ao segundo turno, ele com o Collor, foi meio que uma zebra naquele momento, assim. Assim, o que eu tenho lido, eu não imaginava mais isso. Mais ou menos. Porque aquela época é o seguinte, enquanto se decorria a campanha, os favoritos eram Brizola e Lula. Criou-se até a figura do Brizula, que seriam os favoritos. Então, a chamada direita, foram, acho que se não me engano, 22 candidatos naquela eleição. Tinha Mário Covas, tinha... Não, eram 22, Mário Covas, Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Roberto Freire... Muita gente de expressão, Ronaldo Caiado. Praticamente cada partido lançou o seu candidato. Foi a primeira eleição presidencial depois da ditadura. Cada partido lançou o seu candidato. Brizola e Lula eram favoritos. Então, e o Brizola tinha o apoio de Luiz Carlos Prestes. Tinha, o PCB apoiava o Brizola. O outro lado começou a procurar desesperadamente o seu candidato, isso aqui tem uma semelhança com hoje, o seu candidato para derrotar o Brizula, hoje seria o caso do Lula. Começou a procurar o seu candidato, tentou o Mário Covas, não deu certo, tentou a Fife Domingos, que era do antigo PL, não deu certo. Aí veio o Collor, mas o Collor já estava mostrando que ele era forte desde o início. O Collor, ele soube fazer o que eu estou vendo que hoje os partidos, os políticos não estão sabendo fazer, que é sentir o eleitorado. Ele fez pesquisas, eu até tive a oportunidade como jornalista de conhecer a primeira dessas pesquisas. Na época eu era repórter, era editor do jornal Estado de São Paulo, era coordenador de política do Estado de São Paulo. Ele interpretou o pensamento do eleitorado, coisa que os políticos aqui de Brasília, principalmente, não estão sabendo fazer. Porque está difícil, o político chega, tem gente que fala, não quero nem te ouvir. Não, eles não estão sabendo fazer. O Collor entendeu o que é o eleitorado e criou, com a ajuda do marketing político e tal, ele criou uma imagem que atendia aquilo, o caçador de Marajá, o jovem, Karateka. Então, ele cresceu. Agora, você fala de zebra do Lula, é o seguinte, é que havia uma expectativa maior de que fosse o Brizola possível. E a diferença foi muito pequena. O Lula ganhou do Brizola para ir para o segundo turno por uma diferença muito pequena. E logo depois veio Mário Covas. Na época, inclusive, o Brizola chegou a fazer uma proposta, que ele e o Lula retirassem as candidaturas para que o opositor do Collor fosse o Mário Covas.
E o Brizola dizia, o Covas tem condições de ganhar do Collor. O negócio é evitar o Collor. Entendi. Né? O Lula e ele, Brizola, teriam mais dificuldades pelas posições mais extremadas, vamos dizer. E principalmente no Brizola, né? Assim, o Brizola era uma pimenta. Porque o Collor, naquela eleição, não era a direita como é Bolsonaro hoje. A direita não era o Collor. O Collor entrava ali pelo centro. Entendeu? Ele não tinha essa imagem que ele tem hoje. Ele veio lá de Alagoas, as pessoas, mas quem é Fernando Collor? Tá, esse garotão aí, pô, ativo, dinâmico, tal, é o que o Brasil está precisando. Entendeu? Ele não tinha essa imagem tão de direita como depois ele adquiriu. Entendeu? Então, acho que nós estamos numa situação hoje, no Brasil, em que a população, fora aqueles que já estão decididos pelo Lula, que provavelmente, como você disse, não será candidato, e aqueles que estão com o Bolsonaro, também perdida, procurando ali quem é que pode estar. Vamos dizer assim, a direita que não quer o Bolsonaro, que o Bolsonaro seria um exagero de direita para todo mundo, até para a própria direita, essa direita está procurando seu candidato, como em 89 procurou também. E é interessante porque, assim, nós temos entre brancos e indecisos, e quem não se manifestou de maneira alguma o voto, mais 50%. Quer dizer, não tem decisão definida nenhuma. E você acha que vai ter voto de protesto? O que você acha disso? Olha, eu acho que... eu não acho que não vai ter, não. Eu acho que vai ter muita gente que não vai ter vontade de sair de casa para votar. Eu não vou votar nesses caras. Que preferem justificado. A justificativa é 3, paga uma multa. Se você não justificar, você paga uma multa de R$3,50. Quer dizer, para que eu vou votar? Esse cara não resolve nada mesmo. E acho que vai ter, naturalmente, o voto branco e nulo. Mas eu acho que a polarização das eleições, assim, à medida que vai motivando o eleitor. Às vezes ele não quer votar em ninguém, mas ele quer votar contra alguém. E percebi. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que o Bolsonaro cresça. Eu não acredito que o Bolsonaro ganhe a eleição. Deixar isso claro, fica assim, o Bolsonaro, sei que ele está forte, sei que ele tem muito voto, mas não acredito que ele ganhe a eleição. Mas vamos supor que o Bolsonaro cresça. Muita gente vai se sentir motivada a votar para evitar a vitória do Bolsonaro, não para votar no candidato A ou B, C. Entendeu? E pode ser que o campo progressista se una, né, de fato, aí no segundo turno, que naturalmente vai acontecendo. No segundo turno. Tem uma máxima que muitos militantes de esquerda aí talvez não vão gostar do que eu vou falar, mas tem aqueles jargões que, depois de 64, de 85, tiveram muitas autocríticas nos partidos, né? Nós tínhamos a linha do Prestes, né, do PCB, que não queria uma resistência armada. Aí teve a dissidência João Amazonas, a família Grabois, né, que foram para a linha do PCdoB, para a guerrilha, né? Então, e depois as autocríticas, né? Eu me lembro até que do Ferreira Goulart, né, o saudoso Ferreira Goulart, ele falando assim que o radicalismo gerou mais radicalismo, né, que também o posicionamento dele é que não devia ter essa resistência armada naquele período. Enfim, foram autocríticas após o movimento. E aí, né, sobre esse período histórico brasileiro. E aí eu me recordo de umas frases que a gente lia, assim, que a esquerda, eu imagino que era a repressão que devia falar, ou não sei se era uma autocrítica de militantes de esquerda mesmo, mas que a esquerda só se unia na prisão. Será que os partidos progressistas, eu tenho uma pergunta ingênua, né, mas os partidos progressistas eles só vão se unir, por exemplo, no segundo turno, com a ameaça real do Bolsonaro ser eleito? Olha, na verdade, eu acho que a esquerda só se unia na cadeia fisicamente, porque não tinha outro jeito. Não tinha nem assim, porque né? continuavam os grupos, cada grupo com suas discussões próprias, entendeu? Assim, nem eu sou mais revolucionário que você. As divergências continuavam, as divergências políticas continuavam dentro da cadeia, assim, nem na cadeia. Olha, eu acho que a esquerda brasileira, de modo geral, também não está sabendo fazer a leitura do momento. A esquerda não se modernizou, a esquerda não avançou, a esquerda não está entendendo o momento que a gente vive e as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, na vida política do país, e está se apegando ainda a fórmulas que foram superadas pela realidade. E eu acho que a esquerda brasileira deveria
estudar melhor o que acontece em outros países, inclusive. Aqui no Uruguai, que nós temos a Frente Ampla, em Portugal, que tem a Geringonça, chamada Geringonça, que é a união dos partidos de esquerda e centro-esquerda para governar, para possibilitar um governo de esquerda, que a esquerda aqui continua, entre outros erros, com esse sectarismo, com essa coisa de querer hegemonizar, de querer... Então, assim, isso naturalmente não a favorece, mas eu acho que antes mesmo dessa tentativa de união, a esquerda precisava se repensar. E quando eu falo repensar, não é no sentido de revisar todas as... Não, manter a essência do que é o pensamento de esquerda, mas adequá-lo aos tempos que nós vivemos. Não é possível você imaginar que nós estamos em 1960 ou que nós estamos em outro país, ou que nós vivemos num país socialista, nós vivemos num país capitalista. Gostemos ou não, nós vivemos num país capitalista. A esquerda está atuando num país capitalista. Ela tem que ter uma plataforma de governo para um país capitalista, não para um país socialista. E assim, essa coisa de polarizar o discurso é complicado. Porque realmente isso afasta as pessoas e a gente empobrece, porque nós sabemos assim que uma das avaliações, né, era isso, assim, não sermos maniqueístas ou sedentários, né? Então, assim, polarizar o mundo entre bem e mal, e também as convicções, elas são verdades absolutas, né? Seja do partido ou seja de uma convicção religiosa. Então, são coisas que a gente tem que repensar, até porque nós vamos passar, né? Faz o ciclo da vida. Tem uns sindicalistas, uns lideranças políticos, ou algumas pessoas que estão tanto tempo ali naquele cargo de liderança, e eu acho que ser progressista é você ter consciência que você está ali no coletivo e você começar a trabalhar a base para você ser substituído, sem vaidade. Perpetuação na função é péssima, em qualquer circunstância. Essa coisa da circulação. Só para... Você falou de Portugal, isso é muito interessante, engraçado. Recentemente um estudante falou para mim, perguntou, né? Se o Enem, né, as provas do Enem, estavam, a avaliação aceitaria, se Portugal aceitaria. Sim. Eu estava desinformado e falei assim, não, em princípio não. Mas depois eu vi uma matéria, inclusive no Correio Brasileiro, falando sobre isso. Aceita. Universidades portuguesas aceitam o Enem. Você acha que isso é um fenômeno político também do governo atual português? Olha, na verdade eu não tenho essa informação. Eu não sei se isso é uma coisa recente ou uma coisa que já vinha de antes. O governo, acho que o atual governo português tem o quê? Deve ter 2 anos, 2 anos e pouco. Eu não sei, não sei se é uma medida recente. Né? Mas Portugal, não sei se você lembra, quem ganhou as eleições lá é parlamentarismo. Né? Quem ganhou as eleições foram os partidos de direita, que já estavam no poder há muito tempo e estavam afundando Portugal com aquela política de austeridade, de seguir a fórmula do FMI, do Banco Europeu. Então, a esquerda perdeu. A esquerda perdeu a eleição. Só que a soma dos partidos de esquerda e centro-esquerda no parlamento era maior do que dos partidos de direita e centro-direita. E pela primeira vez a esquerda se uniu para evitar que o primeiro-ministro fosse da direita. E apoiou a eleição de um membro do Partido Socialista Português, que nunca tinha se unido com a esquerda. Inclusive, com um detalhe, tanto o Partido Comunista como o Bloco de Esquerda, que é mais à esquerda, olha assim, nós apoiamos, mas nós não queremos governo, nós não queremos estar no governo, nós não queremos cargo no governo. Imagina isso no Brasil, dizendo que não quer cargo no governo. Né? O mais importante não era estar no governo, era garantir que o governo de direita que estava empobrecendo Portugal tal, não prosseguisse. E o governo de esquerda está tendo sucesso. Eles chamam de geringonça. Olha só, né? A geringonça foi um nome ofensivo que foi dado pela direita. Só que eles souberam se apropriar do nome e transformá-lo numa imagem positiva. Que bacana. Hélio, por hoje nós vamos parar aqui. A conversa está muito boa e vamos dar sequência, né? Semanalmente sempre teremos essas conversas, aproveitando o blog que você escreve, né? Diariamente. Né? E sempre que possível. Sempre que possível. E aí a gente vai sempre, né, usar outras coisas que vão acontecendo. Eu agradeço a disponibilidade aí e vocês participem aí. Vamos fortalecer, porque isso aqui é uma mídia alternativa e é um espaço para a gente fazer uma nova política aí. Um grande abraço.